aqui vamos ao primeiro ponto aqui. Ao lidar com pacientes, é fundamental compreender sua perspectiva e necessidades. Cada indivíduo, cada cliente, traz consigo uma história única, experiências pessoais e emoções. Então, cada um tem um jeito de ser diferente, tem a sua história, tem as suas demandas, que podem influenciar a sua comunicação e o comportamento durante o atendimento. Compreender o paciente vai além de ouvir o que ele tem a dizer, né? Envolve captar também nas entrelinhas, identificar as suas preocupações e entender as suas expectativas. Então é aquele olhar que a gente chama de um olhar empático, né? A gente fala também da escutativa, que não é só o ouvir puramente, né? É aquela escuta cuidadosa, tentando entender o que há por trás das palavras do cliente. Continuando aqui, ao compreender a perspectiva do paciente, nós somos capazes de oferecer um atendimento mais personalizado e empático. Quando falo em atendimento personalizado, eu sempre gosto de jogar assim para os alunos, que os alunos falam muito, as pessoas em geral falam muito isso, né? Eu trato o outro como eu gostaria de ser tratado. Outros dizem assim, eu trato todo mundo igual. E aí eu fico pensando, se as pessoas são diferentes, se cada um é cada um, se cada um tenha a sua maneira de ser, como é que eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado? Talvez a forma que eu gosto de ser tratado é diferente da forma que o outro gosta. Né? Então, a gente precisa quebrar um pouco essas crenças, né? E analisar, né? A gente deve tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. E aí entra o rapport, né? Que você olhar para o outro, entender como é que é o jeito dele e fazer uma cópia, né? Daquele jeito para gerar empatia. Podemos adaptar a nossa abordagem, linguagem e até mesmo o nosso tom de voz para melhor atender às necessidades específicas. Então, se cada um é cada um, eu vou modelar meu atendimento conforme o comportamento do cliente. Essa compreensão nos permite estabelecer uma conexão genuína, construir confiança e criar um ambiente de cuidado e suporte. Como desenvolver empatia, né? Eu até falei sobre isso na última aula, né? Sobre empatia. A última aula foi sobre as relações interpessoais, né? E aqui a gente está falando em relações com o cliente, né? Paciente. E a gente sempre fala muito sobre empatia. E vocês, ao longo da vida, da carreira, vai sempre ouvir falar sobre empatia. Mas a empatia é uma das coisas mais difíceis de ser praticadas. A empatia, ela não é só aquela habilidade de se colocar no lugar do outro, pura e simplesmente. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, sendo o outro, com as dores que o outro tem, com a família que o outro tem, com toda aquela demanda que o outro tem. Então, a empatia vai muito além do que você só se colocar no lugar do outro. É você abrir mão, colocar de lado todos os seus conceitos e preconceitos, que é natural, sim, de nós, né, da mente, da nossa cabeça, olhar para o outro e fazer comparações. Comparar com a gente mesmo, comparar com as pessoas que a gente conhece. Mas a empatia é você se livrar de todos esses conceitos, esses preconceitos, e olhar para o outro como ele é, puro, sem vieses. Então, a empatia, diz aqui, né, no nosso material, esse material vocês vão receber depois, tá? Para poder vocês lerem depois com calma. A empatia é uma habilidade essencial
na comunicação eficaz. Ela nos permite se colocar no lugar do outro, reconhecer suas emoções e responder de maneira sensível e compassiva. A empatia demonstra ao paciente que estamos interessados em compreender e ajudá-lo. Então, esse olhar empático, essa escuta empática, é uma prática que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, né? Por isso, os que são líderes, eu acredito que tem líderes aqui, devem sempre trabalhar essa questão da empatia nas reuniões, né, nos encontros. Esse é um tema que sempre tem que estar sendo tratado. E eu trouxe aqui um texto para a gente analisar. Esse texto ele faz parte do nosso curso online, né, de recepção para a área da saúde. E eu quero que vocês prestem atenção e depois vocês comentem aí no chat, tá? Então aqui, analise. A preocupação empática emerge na infância. Quando um bebê ouve o outro chorar, ele também começa a chorar. A gente tem até algumas situações assim, né? De um atendente que quando o cliente está chorando, ele chora também, né? Cada vez mais, a indiferença em relação ao sofrimento se torna frequente. O que mais incomoda o cliente, né, é a indiferença. E isso se torna comum na área da saúde, porque quando você está ali no dia a dia, dia após dia, você fazendo aquilo por muito tempo, naturalmente aquilo já não faz tanta diferença para você. Você se acostuma com a dor do outro. E esse se acostumar com a dor do outro soa como uma indiferença. E muitos clientes, a queixa do cliente né? Ele não me viu, não tá nem aí pra mim, eu tô aqui cheia de dor, ele nem se preocupou comigo, nem olhou pra mim. Então, esse tipo de queixa é bastante frequência. Então, vamos lá, continuando aqui. Vamos ver esse depoimento. Uma mulher entrou, cambaleando na sala de espera de sua médica, vertendo sangue por todos os orifícios visíveis. Instantaneamente, a médica e a sua equipe entraram em ação para tratar da emergência. Levaram a mulher às pressas para dentro de uma sala de tratamento a fim de estancar o sangramento. Chamaram uma ambulância e cancelaram todas as consultas até o fim do dia. As pacientes que estavam esperando para ver a médica compreenderam, é claro. O problema daquela mulher era mais importante do que o delas. Quer dizer, todas menos uma, que ficou indignada por ter sua consulta cancelada. Furiosa, ela gritou com a recepcionista: "Eu tirei o dia de folga no trabalho. Como ousa cancelar minha consulta?" Você vê aí a indiferença de um cliente, né, diante de uma emergência. E isso acontece com bastante frequência, com mais frequência do que a gente pode imaginar. Mas essa indiferença não é tão atual. A parábola bíblica do bom samaritano fala de um homem que ajudou um estranho que havia sido espancado e roubado e estava ferido, deitado no acostamento de uma estrada. Duas outras pessoas haviam visto o homem e, temendo o perigo, atravessando para o outro lado da estrada e passando direto por ele. Os que deixaram de prestar ajuda devem ter pensado: se eu parar para ajudar esse homem, o que vai acontecer comigo? Mas o bom samaritano inverteu a pergunta: se eu não parar para ajudar esse homem, o que vai acontecer com ele? Então vocês podem ir colocando aí as suas considerações. A empatia é esse olhar para o outro, abrindo mão de si mesmo. Se eu não ajudar esse cliente, quem é que vai ajudar? Se eu não resolver essa situação que ele está tendo com a operadora, uma dificuldade,
que ele tem, se eu não ajudar ele nesse sentido, quem é que vai ajudar? Então, é essa preocupação, esse olhar, essa solicitude que a gente precisa desenvolver ali no nosso dia a dia, né, dentro aí da nossa intensa rotina, né, de trabalho. Continuando aqui. Para desenvolver a empatia, é necessário praticar a escuta ativa e atenta. Isso significa não apenas ouvir, mas também observar a linguagem corporal, as expressões faciais e o tom de voz. Além disso, devemos evitar julgamentos precipitados e preconceitos, foi o que eu falei, né? Mantendo a mente aberta e acolhedora. Então, a escuta ativa é uma escuta que não é só de ouvir o que diz, mas é uma escuta analítica, vamos dizer assim. A comunicação empática envolve validar as emoções do paciente e expressar compreensão. Podemos utilizar frases como: entendo como isso pode ser difícil para o senhor, ou para você, né, como está aqui. Sinto muito pelo que está passando. Então, essa linguagem, né, essa expressão que demonstra preocupação com o cliente. Mostrar empatia permite que o paciente se sinta ouvido e compreendido, fortalecendo o vínculo entre o profissional e o paciente. Uma dica aqui importante: a empatia não apenas beneficia o paciente, mas também quem contribui, né, com a empatia, né? Isso muda a sua vida, não é só no trabalho, mas você acaba levando essa tua experiência, né, esse teu desenvolver para a sua vida, né? E isso melhora aí todo o seu entorno, né? Seus familiares, seus amigos, né? Você passa a desenvolver também essa escuta e esse olhar empático com todos.